Olá, eu sou o Floriano, contador aqui da MAF Contabilidade, e eu quero falar com você que é advogado e que precisa de orientações para fazer aí a sua declaração de imposto de renda, que nunca teve oportunidade de conversar com ninguém sobre essa parte tributária. Eu queria te passar algumas informações que podem ser úteis para você, tá? Primeiro, quem é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda são pessoas que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. O que pode ser considerado como esse rendimento tributável? O salário, se você é empregado de alguma empresa como advogado, se você é servidor público, e enfim, se você trabalha para alguém e recebe salário, o seu salário entra como rendimento tributável, tá? Além disso, se você tem ou não tem, pode ser esse conjunto de coisas ou pode ser um deles. Mas os recibos emitidos para os clientes do escritório, então a prestação dos seus serviços advocatícios que você emite para seus clientes, todos esses recibos você tem que organizar e manter um controle dos recibos emitidos, porque todos eles serão lançados na sua declaração de imposto de renda como rendimento tributável recebido de pessoa física, tá? Não recebeu de empresa como salário, mas recebeu de várias pessoas físicas. E você precisa ter o controle do CPF dessas pessoas físicas, dos valores recebidos de cada um deles, para os quais você emitiu o recibo. Até porque muitas dessas pessoas usarão esses recibos para justificar o pagamento para você lá na declaração de imposto de renda dele, quando isso for útil, por exemplo, para dar algum benefício de abatimento para ele lá na declaração, tá certo? Pagamentos de INSS. Detalhe, com relação aos recibos, você precisa tomar cuidado, porque não é só na declaração de imposto de renda pessoa física que você deveria organizar e ter os recibos não, tá? Na verdade, o ideal é que fosse feito mensalmente o seu livro caixa, fizesse apuração mensal até mesmo do Carnê-Leão, porque talvez você seja até obrigado a pagar Carnê-Leão e nem sabe disso, tá? E aí, depois o resultado desse livro caixa seria transportado para a declaração de imposto de renda, deduzindo, né, naquele ano que você já teria antecipado de pagamento de Carnê-Leão. Mas de todo jeito, se não é assim que você está fazendo, pelo menos na declaração de imposto de renda pessoa física, tem que ter isso organizado para a gente já ficar com tudo isso certinho, tá certo? Pagamentos de INSS. Esse é outro ponto importante. A maioria dos recibos que você emite, você que trabalha como autônomo, você emite para a pessoa física que contratou o seu serviço. E sobre esse faturamento, você deveria estar pagando o INSS. Muitas vezes, muitos advogados, muitos profissionais, até de outras áreas, acabam não fazendo esse recolhimento. E não vai demorar muito para a Receita Federal, que hoje administra as contribuições previdenciárias também, começar a exigir das pessoas, dos profissionais que informam na declaração de imposto de renda que receberam rendimentos oriundos de prestação de serviço como autônomo, o pagamento do INSS. Porque se é a Receita Federal quem fiscaliza isso, e se é ela que tem lá as informações de que você prestou o serviço e recebeu, e tem até o valor que você recebeu, por que não te notificar e perguntar cadê o recolhimento do INSS? Então, isso é uma coisa importante que você precisa levar em conta aí no seu planejamento tributário, tá? Outro rendimento tributável que se aplica no caso do direito é o prolabore. Então, se você é sócio de algum escritório, se você é sócio de uma empresa e você definiu o seu prolabore, e é muito importante que seja definido o prolabore, porque senão todo o rendimento que você tira da empresa, que poderia ser tratado parte como prolabore, como rendimento tributável, e a outra parte como lucro, como rendimento isento, todo o rendimento pode ser considerado como tributável, já que você não definiu qual era o valor do prolabore. Esse é o entendimento da Receita, inclusive por meio de solução de consulta formal, que por coincidência um escritório de advocacia fez a Receita Federal e a resposta foi essa, que se não houver a definição do prolabore, todo o dinheiro retirado da empresa será considerado como prolabore tributável e terá cobrança de imposto de renda e o que mais for necessário, tá? Com relação à declaração de imposto de renda, é importante também você usá-la como declaração, como comprovação de renda. Então você trabalha por conta própria, de vez em quando você tem que atualizar o cadastro do banco, quer comprar um carro financiado, quer participar de um consórcio, quer comprar um imóvel, enfim, quer fazer qualquer negócio e te pedem uma comprovação de renda. Então, ao invés de você ter que procurar um contador, pedir para fazer uma decore e ter dificuldade e tal, você já usa, você já declara a sua declaração de imposto de renda certinha,
de preferência bem apoiado por um profissional que possa te assessorar e te ajudar a fazer tudo muito bem organizado. E aí você usa essa declaração como uma comprovação de renda, como o seu documento de comprovação de renda, tá certo? Com relação aos rendimentos isentos, o que seriam os rendimentos isentos? Um exemplo, retirada de lucro de uma empresa. Então, se você é sócio de uma empresa de advocacia, por exemplo, se você trabalha como autônomo, todos os recibos que você emite são considerados rendimentos tributáveis. Se você passa a atuar como uma empresa de advocacia, as notas fiscais, o faturamento daquela empresa será tributado como empresa, e aí de repente você pode até enquadrar no Simples Nacional e usar um faturamento de 4,5%, tá? E aí o faturamento da empresa é utilizado para pagar o salário do dono, entre aspas, que é o prolabore, né? E também para pagar as outras despesas e o que sobra ser lançado para você como distribuição de lucro, tá? E essa distribuição de lucro é isenta de imposto de renda e também de INSS. Rendimento de caderneta de poupança também é um rendimento considerado isento de imposto de renda. Então, se esses rendimentos foram superiores a R$40 mil, então, por exemplo, um advogado sócio de um escritório de advocacia que teve retirada de lucro superior a R$40 mil, ele é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Observação, e-financeira. O que é e-financeira? E-financeira é uma declaração enviada pelos bancos para a Receita Federal relativos aos seus clientes, indicando qual foi a movimentação bancária desses clientes, tá? Então, é muito importante que você não omita a sua receita, porque se você tem uma movimentação bancária superior, muito superior ao rendimento que você informou na sua declaração de imposto de renda, você pode ser convidado, você pode ser notificado pela Receita Federal a apresentar a documentação e justificativas que indiquem o motivo que a sua movimentação bancária é tão superior à sua renda como tem se demonstrado, certo? As deduções. O que eu posso lançar como dedução? Eu faturei um determinado valor, mas a Receita Federal permite que eu deduza um valor fixo por dependente que eu tenha, e é muito importante a gente não lançar dependentes que realmente não sejam dependentes. Gastos com saúde e educação, e se tem que ser gastos com saúde e educação próprios seus ou de dependentes que estejam lançados na sua declaração de imposto de renda, tá? E o livro caixa. Então, se você tem o escritório, trabalha por conta própria, preferiu não abrir empresa e trabalhar como autônomo e emite os recibos, é claro que o faturamento total do escritório não é só a renda, porque você tem gastos, você tem a manutenção do escritório, você tem uma secretária, tem material de escritório, tem deslocamento para o fórum, enfim. Então, todos esses gastos a gente pode fazer uma seletiva neles e verificar o que pode ser usado para ser deduzido da sua renda no momento da apuração do imposto de renda e te beneficiar com um pagamento menor, totalmente legal, dentro do que a legislação permite, certo? Com relação aos bens, a venda de bens com lucro paga imposto de renda, então é o chamado imposto de renda sobre ganho de capital. Se você compra um apartamento por R$200 mil e vende esse apartamento por R$300 mil, esse lucro de 100 mil é tributado pelo imposto de renda, regra geral. É claro que existem algumas exceções e por isso você deve procurar um profissional da contabilidade, um contador que tem experiência em apuração com ganho de capital, para saber se você vai ser obrigado a pagar, se não vai, de preferência até antes de fazer a venda, para que você não seja pego de surpresa e depois que está feliz com o recurso da venda na mão, descobre que tem que pagar um valor alto de imposto, tá certo? E esse imposto ele não vence junto com o imposto de renda da declaração normal, não. Se você vende um imóvel, por exemplo, no mês de setembro, o imposto de renda relativo a essa venda, se houver, já vence em outubro, é até o último dia útil do mês seguinte ao da operação. Então tem que procurar logo um contador, se fizer uma venda desse tipo, para avaliar se tem ou não imposto e se tiver, apurar e fazer as declarações necessárias. Declarar bens com valor menor do que o real. Você viu que se você comprar um apartamento por 200 e vender por 300, você vai pagar um imposto sobre 100 mil de lucro. Agora você imagina se esse mesmo apartamento que você vendeu por 300, você tem informado na sua declaração que comprou só por 100.
Ao invés de pagar imposto sobre 100 mil de lucro, você vai pagar imposto sobre 200 mil de lucro, porque apesar de ter comprado por 200, você informou na declaração que tinha comprado só por 100. Então tem que tomar cuidado que, além de ser ilegal, além de ser errado, ainda é um artifício que te gera prejuízo, que acaba, em vez de ajudar, te atrapalhando. Por isso que é importante, nos momentos de dúvida sobre como lançar, que valor lançar, o que eu tenho que fazer, qual é o certo fazer, é bom procurar a assessoria de um contador que tem experiência em declaração de imposto de renda para te ajudar como fazer tudo legalmente e com o melhor benefício possível para você, tá certo? A Receita sempre avalia se o patrimônio é compatível com a renda. Então você imagina o seguinte: se você tem um rendimento de 100 mil reais em um ano e de um ano para o outro o seu patrimônio aumenta em 500 mil reais, é evidente que houve uma omissão de receita e a Receita Federal está de olho nesse tipo de situação para te convidar, para te notificar a prestar esclarecimentos por que o seu patrimônio cresceu tanto se a sua renda não era suficiente para todo aquele aumento. Nesses casos, a Receita considera o valor da diferença que não tem renda para cobrir como omissão de receita, tributa imposto de renda em cima, tributa multa por sonegação fiscal e, dependendo da situação, isso pode gerar um valor muito alto para você pagar, tá certo? Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha te passado informações úteis a respeito dessa parte tributária para advogados, para escritórios de advocacia, tá? Se precisar de algum apoio, de algum auxílio, estamos à sua disposição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para nós, que é importante para o nosso vídeo ser mais visto por outras pessoas. Compartilhe nas suas redes sociais, envie para algum amigo com quem você estava conversando sobre isso esses dias e você acha que pode ser útil para ele também. Tá certo? Vamos ajudar as pessoas a entenderem melhor essa parte tributária e auxiliar nisso, tá bom? Muito obrigado e até mais.